meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem e animados para a nossa aula de hoje. A nossa aula de língua portuguesa é a nossa primeira aula do mês de maio. Hoje o tema da nossa aula é sobre o gênero textual bilhete. Então vocês irão assistir um vídeo desse gênero textual bilhete. E em seguida vocês vão ouvir uma história bem conhecida, que eu sei que vocês já conhecem, que é a história dos três porquinhos. Vocês também deverão assistir esse vídeo. E, por último, realizar as atividades impressas. As professoras prepararam algumas atividades e montaram uma apostila de atividade para vocês. Então, essas atividades vocês deverão estar retirando lá na escola, tá bom? E ter essas atividades em mãos para estar realizando, fazendo a leitura, escrevendo, tá bom? Mas antes, vocês vão registrar a aula de hoje no caderno com o cabeçalho. Então, vamos lá iniciar com o nosso cabeçalho? Então, registre o nome da escola, Escola Municipal Professor Pedro Domingues de Figueiredo, a data do dia de hoje. Eu sou a professora Patrícia e em seguida coloque o seu nome completo. Faça a leitura do alfabeto e anote a nossa aula de hoje. Aula de língua portuguesa, gênero textual, bilhete. E em seguida teremos uma aula de arte em que vamos confeccionar um cartão para as mães. Então, crianças, com as atividades de língua portuguesa em mãos, vamos primeiramente colocar o nome aqui na atividade para não correr o risco de você esquecer e depois entregar a atividade para a professora sem o seu nome. Depois de fazer isso, vamos fazer a leitura deste bilhete. A nossa aula hoje é sobre bilhete, então vamos lá. Acompanhe a leitura que a professora vai fazer. Amigos porquinhos, não quero mais brigar com vocês. Peço desculpas por derrubar a casa de palha do palhaço e a casa de madeira do palito. Para demonstrar minha amizade, convido vocês para fazer um lanche na minha casa. Aguardo vocês. Um abraço, Lobo. 10/1/2021. Então, esse bilhete foi escrito para os três porquinhos pelo Lobo, pedindo desculpas. É um bilhete de desculpas. Em seguida, você irá realizar a atividade de acordo com o que se pede. A número 2 pede para que você pinte aonde está no bilhete a despedida. Lembra que no vídeo sobre o gênero textual bilhete, vocês aprenderam que todo bilhete deve ter uma saudação, uma despedida, um remetente, um destinatário, o corpo do texto, que é a mensagem. Então, agora você vai, depois de fazer a leitura deste texto, ir pintando onde está a despedida desse texto, aonde está o destinatário, circular o corpo do texto, que é a mensagem que o lobo enviou para os três porquinhos. Na atividade número 3, você vai pegar essas palavras que estão aí dentro, destacadas dentro do quadro, e escrevê-las abaixo na ordem alfabética. Nós já estudamos sobre isso também. A ordem alfabética é a ordem do alfabeto. Qual é a primeira letra do alfabeto? Você já sabe. Então, em seguida, a palavra, a primeira deve estar de acordo com a ordem das letras do alfabeto, tá bom? Se não tem uma palavra que começa com a primeira letra, eu vou para a próxima e assim por diante. Na atividade número 4, você vai marcar V para as frases que forem verdadeiras e F para as frases que forem falsas. Então, você vai ler cada frase com bastante atenção, né? Por exemplo, a primeira. Quem escreveu o bilhete foi um dos porquinhos? Então, isso é falso ou é verdadeiro? Se for falso, eu vou colocar a letra F. Se for verdadeiro, eu vou colocar a letra V. A data do bilhete é essa mesma que está aí? Então, você vai colocar se é falso ou verdadeiro. Agora, número 5, atividade número 5 é muito importante. É a nossa última atividade de hoje, em que você deve
fazer um bilhete. Só que você vai pensar como se você fosse um dos 3 porquinhos. Será que os porquinhos aceitaram o convite do lobo? Será que eles não poderão ir, pois estão doentes? Então, essa é uma sugestão de uma desculpa que um dos porquinhos pode dar para o lobo para não ir, né? Fazer esse lanchinho com o lobo. Ou você pode inventar uma outra desculpa, falar alguma outra coisa. Você que vai decidir o que você vai escrever nesse bilhete. O importante é que você dê uma resposta em forma de bilhete, imaginando que o porquinho respondeu para o lobo, tá bom? O lobo não mandou um bilhete para o porquinho, então agora o porquinho vai responder. E você que vai fazer a escrita desse bilhete, tá bom? Então escreva com bastante atenção, lembrando que todo bilhete tem um destinatário, um remetente, o corpo do texto, que é a mensagem, uma despedida, tá bom? Então, não esqueça das características deste tipo de texto, tá? E assim que vocês terminarem essa atividade, que encerra por aqui a atividade de hoje, vocês tirem uma foto e enviem para a professora lá no WhatsApp da professora, tá bom? Gente, bons estudos, façam com bastante carinho as atividades. E um beijo da professora. Até a próxima aula, tá?